Olá, devido a problemas técnicos, não consegui fazer lá no YouTube. Pensa na minha frustração, porque quem me conhece sabe que eu prefiro fazer lá por diversos fatores. É uma plataforma própria para isso, né? Mas enfim, não vou deixar de fazer a live, tinha prometido. Vi que tinham pessoas que tinham entrado lá, porque tem pessoas que só têm o YouTube, né? Mas enfim, vamos ver se sai por aqui mesmo. Vou tentar salvar no celular. Qualquer coisa, jogo lá pro YouTube. Eu vou precisar, se alguém entrar agora nesse momento, já me dá um ok se está dando para ouvir, se tá legal o áudio, o vídeo. Porque lá no YouTube eu acho que eu desconfigurei alguma coisa no programa que faz a transmissão. Então acabou que deu todo esse transtorno. Fiquei lá tentando, como eu desconfigurei, aí a chave não entrava, mas enfim. Hoje eu vou falar sobre o poder do foco. E coloquei agora há pouco lá no Instagram, aqui no Instagram, nos stories, uma chargezinha que é bem comum no final do ano, né? Que fala a respeito do que o cérebro perguntando para o Pink, ou o Pink perguntando para o cérebro, né? O que nós vamos fazer? E ele responde: o mesmo de sempre, dominar o mundo. E esse é um dos principais motivos que faz com que as pessoas tenham dificuldade com foco, porque elas querem dominar o mundo. Elas querem dar conta de muitas atividades, de muitas coisas ao mesmo tempo. E isso é impossível. Então, o que acontece? A pessoa acaba perdendo foco, acaba perdendo energia. Abri uma caixinha de perguntas e nessa caixinha vocês escreveram o seguinte, pelo menos acho que mais vieram, a respeito de qual que é a principal dificuldade com o foco e com a disciplina, né? Com a motivação e o foco. O que veio? O que vocês colocaram? Excesso de coisas para fazer. Então, bem isso, né? Que eu falei do Pink e do cérebro. O excesso de coisas. Querer conquistar e dominar o mundo. Esse é um dos principais motivos que realmente as pessoas se queixam de terem dificuldade em relação ao foco. Segundo, ter foco numa atividade específica, que tem a ver com isso. Terceiro, empolgação, expectativas, crítica, frustração em relação ao trabalho. Eu não sei se está continuando, não sei se está transmitindo, se não está, mas enfim, vou indo. E também pessoas tóxicas que prejudicam nessa concentração e nesse foco. Vamos lá. Sempre que entrou alguém, já pode me dizer se está funcionando ou não. Eu tentei fazer lá no YouTube, não deu certo no YouTube. Desprogramei sem querer o programa lá para que faz a transmissão, então eu vou tentar fazer por aqui pelo Instagram. Apesar de não ser a minha rede favorita, eu vou tentar fazer por aqui, que qualquer coisa eu salvo aqui e jogo para lá no YouTube. Então, como eu estava falando, né? Qual a principal dificuldade das pessoas em relação ao foco? Quererem dominar o mundo, quererem fazer tudo, dar conta de tudo, e é humanamente impossível isso. Quanto mais coisas a gente quer dar conta, mais desorganização a gente tende a ter. Então, é muito importante, até o tema da nossa live, a gente ter um foco muito alinhado, muito definido. Uma das técnicas que eu utilizo nos meus processos, mentorias e atendimentos é também a constelação sistêmica. E uma das coisas que eu sempre falo no início, né? Eu pergunto para a pessoa o que ela quer olhar. Porque o que a pessoa quer olhar? Porque é muito importante a gente definir uma área específica. É muito comum a pessoa ver, não, eu tô com dificuldade na minha área afetiva, no meu relacionamento, também profissional, eu tô meio que em dúvida se eu faço uma transição de carreira ou não, não tá fluindo como eu gostaria de que estivesse fluindo. Eu também tô com uma dificuldade em determinada área. E o que eu falo? Não, o que você quer olhar? A gente tem que definir, tem que ter um foco. Porque a partir do momento que você escolhe uma área para olhar,
você consegue desenvolver também as outras, mas é importante a gente definir uma área. Não adianta querer dar conta de tudo. Das perguntas, né, da caixinha que vocês colocaram, veio muito isso, de como dar conta de tanta coisa. E é muito importante entender essa definição, que o princípio de tudo é escolher uma área. Aí eu fiz uma enquetezinha, né, entre a área afetiva e financeira, mas tem diversas áreas, e eu vou citar o exemplo só da área financeira. Geralmente, pessoas que estão tendo dificuldade na sua área financeira, geralmente, não é regra, mas geralmente a pessoa também tem problema com organização. Então, geralmente a pessoa ou tem a casa bagunçada, ou tem um quartinho da bagunça, ou tem um armário que está todo fora de ordem, que não consegue encontrar nada. Tem muitas roupas e não sabe, pensa que já não tem mais aquela peça. Às vezes é comum a pessoa ter duas peças iguais, comprar uma coisa sendo que ela já tem. É muito comum a pessoa que tem problema de desorganização financeira, ela também tem desorganização material. E assim, uma das coisas que eu sempre falo nesses grupos, principalmente de mentoria, que é organizar qualquer área da vida, mas a financeira principalmente. Organiza o seu guarda-roupa, organiza a sua gaveta. E assim, faça isso com um movimento consciente mesmo, de fazer, de tirar um dia para fazer isso. Porque quando você tem essa ação de fora, você organiza por dentro. E logicamente que não é só isso, fazer o orçamento. Então, pegando esse exemplo da área financeira, de olhar, o que você quer olhar? Então, eu vou olhar para a minha área financeira. Fazer um orçamento. Geralmente, a pessoa que também tem essa desordem financeira, ela não olha, como ela não olha para a área financeira, é algo que causa dor, e dependendo do temperamento, a forma que lida com essa dor é não olhando para isso. Geralmente é um caos. Então a pessoa também, ela costuma ter um padrão que ela muitas vezes ela paga as coisas com atraso, ela se esquece de pagamentos. Aí a gente pode pensar, quem é o sanguíneo, né? O sanguíneo tem muito esse perfil pelo fato de ser mais distraído, de se distrair mais com o excesso de informações, às vezes de responsabilidades, e ter essa tendência a fugir da dor. Então essa desordem ela vai tomando uma proporção muito grande. Então esse é um aspecto, mas como eu falei, esse é só um exemplo na área financeira. Poderia ser na área afetiva, poderia ser na parte de bem-estar e saúde, por exemplo, a pessoa, uma charge que também é bem comum ainda do Pink, do cérebro, o que nós vamos fazer no próximo ano, né? Vamos ser fitness e enriquecer. Geralmente são duas coisas que naquelas listinhas que são colocadas as metas, inclusive depois eu vou falar sobre isso, a gente está no meio do ano, né? Então é uma hora boa para puxar e dar uma olhada nessas metas, nesses objetivos. A gente ainda tem tempo pra caramba, a gente ainda tem muito tempo para realizar. Para quem tem esse hábito de fazer essa lista de metas, dá tempo de pegar ainda aquelas metas do início do ano ou do final e pegar agora todo esse gás, colocar um hiperfoco. Esse é o objetivo dessa live, né? A gente focalizar mesmo e realizar, fazer acontecer. Então, isso é muito importante. Entender que a ação, ela gera emoção. Quando a gente tem dificuldade, que geralmente quando a gente pensa em falta de foco, a gente associa com procrastinação. Então, a gente perde muito tempo em rede social. Uma das coisas que eu estava falando, né? O porquê que eu prefiro lá o YouTube do que o Instagram. Por diversos fatores, aceleração do vídeo, que dá para a gente direcionar o conteúdo que realmente a gente quer buscar. Aqui já não, a gente tem uma facilidade, a distração, a perder o foco muito maior, infinitamente maior. Porque lá no YouTube você vai, não fica aparecendo um feed com um monte de coisa, né? Até no celular aparece, mas se você vai no computador, ele aparece para você uma tela com opções e você vai lá e digita o que você quer. Aqui não, a gente tem muitas informações e opções e nisso a gente acaba se perdendo e se distraindo.
Então é importante a gente entender que a gente tem que ter a gente tem que administrar as nossas emoções para poder fazer uma boa gestão do nosso tempo e do nosso foco principalmente. Dentro desse conceito, pegando o exemplo de novo da questão financeira, que a pessoa que quer olhar para essa área financeira e que ela para isso ela precisa colocar sua energia, o seu foco direcionar, e além do orçamento, é importante entender que se hoje ela está em determinado estágio de vida, então às vezes com um endividamento alto, com dificuldade de honrar com seus compromissos, qual seria o ideal, né? Aquele objetivo. Ela ter, além de pagar as suas contas, ter a mais, para poder ter mais qualidade de vida, poder investir. Esse que seria o ponto ideal. Mas o que faz sair daqui da dificuldade para a prosperidade, vamos dizer assim? Não apenas num sentido abstrato, mas concreto e material. Entender, lembra que tudo começa pela mentalidade. Então, às vezes, quando a pessoa está nesse momento de muita confusão e de dificuldade mesmo de organização, ela tende a achar que não. Eu estou hoje com dificuldade financeira porque eu não tenho dinheiro. Mas no dia que eu estiver muito bem, no dia que eu estiver rica, no dia que eu estiver milionária, pronto, vou conseguir colocar em ordem as minhas finanças e vai ser tudo certo. Então, assim, enquanto a pessoa tem essa mentalidade que ela precisa de algo para poder organizar, ela não consegue atingir isso. Eu participei daquele do T. Harv Eker, da Mente Milionária, teve um congresso que teve aqui em Florianópolis, eu participei, já tinha lido o livro, e esse é um livro que eu super indico. Porque dia desse eu acho que eu vou fazer um vídeo bem direcionado para ele, é muito bom. E uma das coisas que eles trabalham é isso, a questão da mentalidade, que não é o quanto que a pessoa tem, que faz, pegando esse exemplo, né? Mas isso vale para tudo, tá? Eu tô falando nesse exemplo financeiro, mas isso você pode aplicar em outras áreas. Que não é o quanto que a pessoa tem, mas é a mentalidade. Tem um versículo que fala, né? Se você é fiel no pouco, você é colocado no muito. Tem uma parábola dos 10 talentos que fala sobre isso. Então, o pouco que a gente tem, às vezes a gente não, ainda pegando esse exemplo, a gente não é ainda colocado no muito, porque a gente precisa aprender a administrar aquele pouco. A gente precisa saber organizar o pouco para poder ir para o muito. E isso vale para qualquer coisa, para qualquer área. Então, é muito importante definir um objetivo. Dentro desse contexto do poder do foco, é escolher um objetivo. Então, não é, eu vou querer emagrecer, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso melhorar o meu relacionamento com os filhos, eu preciso melhorar o meu relacionamento com a família. Então, assim, vários itens esticados ali. E no final das contas, isso só faz gerar uma pressão, isso só vai gerar um estresse muito grande, porque a pessoa ela fica naquela condição de, sabe, de herói e heroína. Não, eu preciso dar conta de tudo, porque eu tenho que performar em tudo. Enquanto que em diversas áreas está tudo desorganizado, falta o foco, falta o direcionamento. Então, dentro dessa mentalidade, o que a gente tem que pensar? Pegar uma área, então é aquele quartinho como se fosse uma casa, né? Cheia de compartimentos, de quartos. Qual o quarto que eu vou pegar para trabalhar, para fazer essa limpeza, que dá trabalho? Quando a gente pensa em foco, a gente pensa em disciplina. Também tem um versículo que fala que a disciplina, no início, ela não produz alegria, muito pelo contrário, mas depois ela traz frutos de paz e também de alegria. Só que no início não é assim. E sabe o que eu acho interessante nisso, nessa compreensão, da gente entender e por que é importante a gente mudar a nossa mentalidade se a gente quer trabalhar com esse conceito? É porque muitas vezes a gente cresce achando que a gente é daquele jeito. Então, assim, eu trabalho muito com essas referências arquetípicas dos 4 temperamentos, né? E o que eu vejo muito, tanto aqui no Instagram, nas caixinhas, no inbox, quanto lá no YouTube. As pessoas meio que se
rotulando e como se fosse uma sentença definitiva. Então, eu sou colérico, então eu vou ser assim sempre, eu vou ser sempre cabeça quente, eu vou ser sempre uma pessoa explosiva, eu vou sempre fazer, agir na emoção e depois vou me arrepender. Isso no lado bem estereotipado. Quem é sanguíneo, eu sou desorganizado mesmo. Tem pessoas que até utilizam signos, né, para poder fazer essas classificações. Enquanto que, na realidade, elas estão se autorrotulando. E tudo aquilo que a gente fala acaba virando uma profecia autorrealizável. Porque a nossa mente, ela é incrível para isso. Nós somos seres linguísticos. Então, nós somos feitos de palavras, daquilo que a gente fala. Por isso que é tão importante a gente ter essa autorresponsabilidade em relação àquilo que a gente fala. Porque o que nós falamos, nós produzimos palavras, produzimos emoções que vão se transformar em ações. Aí depois a pessoa não sabe por que não consegue, que todo dia, todo ano, todo mês é a mesma coisa. Chega no final do ano aquela sensação de frustração, de incapacidade. Nossa, eu não consegui realizar nem 10% do que eu pretendia. Por que eu não consegui? E não é por falta de informação, né? Hoje a gente tem uma abundância de informação em rede social, em livros. Hoje o acesso à informação, ele é muito mais fácil. Então, assim, eu acredito que independente do quanto que a pessoa possa ter estudado, ter se aprofundado, ela tem um entendimento. E a gente pode pegar outro exemplo, né? Em relação, se a pessoa não tem nenhum problema de saúde, nenhuma condição que a impeça de... e ela quer atingir uma meta de peso, por exemplo, de saúde relacionada a emagrecimento. Então, se ela entende, ela sabe, né? A gente sabe que tem um déficit do que a gente consome e relacionado àquela equação, né? Do quanto que a gente consome e do quanto que nós gastamos em termos de produção de energia. Isso através de exercícios e através do que a gente ingere. A gente sabe isso. Só que por que muitas vezes, entra ano, sai ano, a gente não atinge aquela meta que a gente estabeleceu? E eu não estou colocando isso em termos de referencial estético, única e exclusivamente. Estou falando mesmo de bem-estar, daquilo que você se propôs. Porque o mais importante de tudo, isso eu sempre falo também, cursos e mentorias e treinamentos, que o mais importante, parece até uma coisa meio chavão, né? Mas é o que a gente se torna no decorrer desse processo. Então, quando a gente estabelece uma meta, o perigo que há nisso, quando a gente estabelece uma meta e a gente tem dificuldade de focar nela e a gente começa a se encher de distrações, a gente não tem aquela autorresponsabilidade de seguir um plano, uma estratégia, um planejamento para atingir aquela meta. O que acontece? A gente cada vez mais faz com que o nosso cérebro reforce aquela informação de que realmente nós não somos capazes, de que é muito difícil realmente. Ou então a gente começa a se encher de desculpas e sempre colocando no externo, no fora, e a gente tira o poder que nós temos, que é enorme, de fazer acontecer e de realizar. Por isso que eu sempre falo, pega uma meta, pega um objetivo e traça um planejamento para esse objetivo. A partir dali, depois que você alcança, aí você passa para o próximo. Lógico que a gente não pode parar a nossa vida para começar com um objetivo, aí fica um ano numa... Que bom se fosse assim, né? Se pudesse ser assim. Então, um ano, a gente tira um ano sabático só para se dedicar à nossa vida espiritual. Já pensou que perfeito? Outro ano a nossa saúde, ao nosso bem-estar, outro ano ao intelectual. Lógico que não é assim, a gente tem que trabalhar, a gente tem que dar conta, a gente tem família, a gente tem responsabilidades, a gente tem que se desenvolver enquanto pessoa e tudo isso muito junto. Mas para performar é interessante pegar um objetivo e colocar foco nesse objetivo. Então, pega esse objetivo principal que no momento, como eu falei no início, o que você quer olhar? Que nem como se fosse uma constelação sistêmica. O que a tua alma está mais angustiada? Qual que é o motivo? O que tem te tirado o sono? O que tem te feito ficar mais ansioso ou ansiosa? Qual é essa condição? Isso vai servir de parâmetro para você definir o que você quer focar. É saber o que não tá legal. Sigrid, tem várias coisas na minha vida que não tá legal. Tá, mas o que mais? Se você fosse trabalhar
você iria conseguir performar também nas outras áreas, como consequência. Então, escolhe uma. Porque o que que acontece? A gente fica muitos e muitos e muitos tempos muito tempo fazendo os mesmos caminhos, né? Tendo as mesmas, os mesmos hábitos, os mesmos costumes. Então, a gente meio que se acostuma a não a não realizar muita coisa. E é meio como que, tá tudo bem, tá tudo certo. A gente também, né, tem aquela coisa, eu não vou, eu faço isso. Quando eu falo para vocês em lives ou em cursos, quando eu falo, tô falando para mim também em primeiro lugar. Quantas e quantas vezes, né, a gente pega essas desculpas e diz, não, mas tá tudo bem. Ai, pandemia, né? Então, tá tudo certo, não vou me cobrar tanto. E sabe, aquela coisa que às vezes, não sempre, mas muitas vezes são desculpas que nós damos para nós mesmos para não fazermos o que precisamos, para não criarmos esse. Lembra que eu coloquei na postagem que o foco é como se fosse um músculo que a gente tem que treinar. Então não é uma coisa que vai pura e simplesmente brotar, não. A gente tem, e eu gosto muito de usar a analogia, né, espiritual. Então, assim, se a gente está enxertado na videira, a gente tem esses frutos, só que a gente tem que fazer por onde para que esses frutos eles brotem, para que eles frutifiquem. Então, o domínio próprio, que é um fruto do espírito, que ele é muito relacionado, muito associado ao tema da nossa live, que é o foco. Não tem como, né, você ter foco se você não tem domínio próprio, se você é uma pessoa que é descontrolada, se você é uma pessoa que vai muito pelas emoções. Então, se você é assim, você precisa trabalhar esse domínio próprio, esse direcionamento, e que não é algo que pura e simplesmente é o saber e, eu sei disso, porque se fosse assim seria muito fácil, né? Infelizmente não é tão fácil assim, a gente tem que praticar, a gente tem que fazer para que aconteça. Quem está aqui, vocês estão me ouvindo bem? Porque eu tô aqui falando, né? Já não foi lá no YouTube como eu queria, então já meio que aqui, eu não sei se tá bom o áudio. Tá dando para entender, gente? Eu tô falando. Ai, que bom que vocês estão aqui, né? Como eu falei, vou tentar colocar lá, não foi do jeito que eu queria. Semana que vem, se Deus quiser, vai ser lá. Vai ser sobre autoestima e autoimagem. Interessante que semana passada a live foi perfeita lá e foi a primeira vez que eu tava usando o programa. Dessa vez eu não sei o que eu fiz, que eu desprogramei lá, mas enfim. É porque era para ser aqui, né? Enfim. Então, é muito importante a gente entender isso. Eu fiz umas anotações aqui. Uma outra analogia nesse contexto espiritual que eu gosto muito. Exatamente. Ai, que bom, gente. Que bom que vocês estão aqui. Que bom que vocês vieram e estão entendendo, estão conseguindo entender. Dentro dessa analogia espiritual, também relacionada ao foco, uma coisa assim que eu gosto muito de sempre me colocar. Lembra que quando eu falo aqui para vocês, eu tô falando primeiro para mim, tá? Então, assim, uma coisa que eu sempre costumo pensar. Quem conhece a história do povo que ficou cativo no Egito e foi para a Terra Prometida? Lembra a história de Moisés? Essa é uma história que, independente, né, da religião da pessoa, já passou assim trocentos filmes. A gente, quando era criança, ouvia. Logicamente que uns mais, outros menos. Mas Zigrid, o que isso tem a ver com foco? É que muitas vezes, uma das coisas que também colocaram na caixinha, não sei se a pessoa que colocou tá aqui, quando eu perguntei a dificuldade com foco e motivação. Aí uma das coisas que ela colocou foi relacionada a uma expectativa. Então, uma hora a pessoa tá super empolgada, me fala aqui, vocês se identificam com isso também. A pessoa tá super empolgada, então ela coloca o maior foco, aí daqui a pouco vai e murcha, sabe? Aquela coisa, parece que perde toda aquela motivação e a pessoa acha que não vai conseguir, que não é para ela, então aquelas oscilações. Uma hora tá super mega empolgado, nossa, é para mim isso. E outras horas, não, acho que não é para mim, acho que eu não vou conseguir. E qual Gil, não é só você, tá? Muita gente, a maioria de nós, porque assim, ó, independente do temperamento,
Isso daí é importante também pontuar. Independente do temperamento, lembra que a gente não tem só um. Então, às vezes, um pouquinho de sanguíneo que a gente tem, e até o melancólico, às vezes, também por essa fala, também tem muito do melancólico, sabe? De ter uma expectativa muito grande e se exigir muito em função do perfeccionismo e acabar se frustrando nesse caminho. Então, nesse caminho tem, por isso que eu gosto de fazer essa analogia. Como é que eu vejo? Qual foi assim a revelação que eu tive em relação a isso? Eu gosto muito de usar essa analogia. Nós temos uma promessa, né? Quando a gente pensa, eu acredito que todos que estão aqui, que estão assistindo, que vão assistir essa live, têm dentro de si aquela sensação, aquela percepção, aquela intuição de que tem algo muito especial, sabe? Tem algo muito especial mais à frente esperando. Só que o que acontece, né? Nós temos uma travessia para chegar lá na nossa terra prometida, que seria o nosso objetivo. Então, por que eu estou falando isso? Por que é essa analogia, né? Pensa, aquele povo, para quem não conhece a história, o povo de Israel ficou cativo no Egito durante muitos anos, até que eles fizeram uma travessia. Imagina, eles estavam como escravos. Aí lembra que Moisés abriu o Mar Vermelho e houve as 10 pragas do Egito e o povo saiu. Fazendo um resumo bem rápido, nossa live vai ficar gigante, né? Que nem o filme 10 Mandamentos. Mas enfim, teve essa travessia. Só que o que aconteceu nesse trajeto? O povo, e assim, quando eu falo isso em relação a nós, o povo, ele não foi abduzido do Egito para a Terra Prometida, não foi algo assim automático, não. Eles fizeram uma travessia, eles passaram por um deserto, e essa travessia, essa passagem que era para ter sido em 11 dias, levou 40 anos, pensa. Então, assim, muitas vezes a gente tem nas nossas vidas objetivos, metas, alvos, que parece que nunca vai acontecer, parece que nunca vai chegar. Aí tem momentos que a gente acha que está muito próximo de conseguir aquilo, a gente tem aquela percepção, a gente tem aquela promessa. Não tá, Mariane, lá no YouTube não consegui entrar, tá só aqui, infelizmente. Mas eu vou dar um jeito para semana que vem, sei lá, tá? E vou tentar colocar essa live para lá. Então, assim, a gente nessa travessia, muitas vezes, tem coisas na nossa vida, tem áreas na nossa vida, tem promessas que eram para serem mais rápidas de acontecer. Só que a gente precisa de um tempo de transformação. Porque essa promessa, e pensa no teu alvo, né? Essa promessa não é para quem nós somos hoje, e sim para quem nós vamos nos tornar. Porque lembra que o processo é que nos transforma. Às vezes a gente é muito, às vezes não, nós somos humanamente muito limitados. A nossa tendência é olhar e fechar ali naquela meta e a gente vê só o momento presente e tem que ser do nosso jeito, porque a gente precisa, e aquilo ali vai trazer um livramento, vai trazer uma alegria. Só que às vezes a gente não está preparado para isso. Então a gente está nesse período de travessia. E no período de travessia não é uma coisa muito interessante. Muitos, pegando a analogia, né, desse povo que passou, que era para passar em 11 dias esse trajeto, passou 40 anos rodando, perdido lá, e não foi em vão, porque eram pessoas que precisavam serem trabalhadas, tanto é que muitos não entraram nessa terra prometida. Também teve uma das coisas que colocaram na caixinha, e é importante pontuar, né? E a gente tem que cuidar muito, que um dos motivos que fez esse povo não entrar na terra prometida, a maioria morrer no deserto, foi por causa da murmuração, foi por causa da ingratidão. Então, assim, um povo que viu milagres, viu maravilhas, assim, mas também era um povo contaminado com costumes daquela terra. Então, eles viviam lá e cá. A mente precisava desse período de travessia, de purificação, para poder trabalhar essa mentalidade de promessa. A maioria morreu, ficou no meio do caminho. Então, quando a gente pensa no foco, quando a gente pensa no nosso alvo, no nosso destino, e às vezes parece, entra ano, sai ano, e isso daí eu sempre falo para os meus mentorandos, né? Pega sempre, eu acho muito interessante fazer, sabe, uma lista assim. Não aquela lista de final de ano, tipo de Papai Noel, não é nesse sentido. Eu tenho até alguns vídeos lá no canal do YouTube que eu falo a respeito disso. E eu vou falar também um pouquinho, se der tempo, de como que eu trabalho essa mensuração de resultados e objetivos.
para quem não assistiu o vídeo lá, né, de metas. Mas é muito importante a gente ter essa mensuração, porque o que a gente vai perceber? Se entra ano, sai ano, a gente tem um planejamento que é fundamental para exercitar esse músculo do objetivo, esse músculo do foco, que a gente precisa trabalhar, do domínio próprio para conseguir os nossos objetivos. É importante a gente ver o quanto que a gente andou. Então, pegando aquele exemplo lá do início da área financeira, a pessoa ela tá com a vida toda desorganizada. Qual que é o principal objetivo dela, né? Que ela tem que pensar. A pessoa pensa, vou ficar rica, porque aí se eu ficar rica eu resolvo a minha vida. Não, a pessoa vai perder tudo se ela ficar rica e ela não se organizar primeiro. Ela tem que primeiro colocar a casa em ordem, pegando esse exemplo, como eu falei, que pode ser aplicado em qualquer outra área. Então, colocar a casa em ordem, fazer um orçamento, ter coragem de olhar para o que entra, para o que sai, ver onde é que estão as brechas que precisam ser fechadas, que precisam ser consertadas. Isso é muito importante. O que está no material, no externo, ele também é trabalhado internamente. Por isso que a gente não pode fazer de conta que não está acontecendo nada e que um dia tudo vai se resolver, vou ganhar na Mega Sena e pronto. A maioria das pessoas que ganharam na Mega Sena perderam tudo. Por quê? Porque elas não tinham essa casa organizada financeiramente. Isso daí vale para tudo, vale para tudo. A gente tem que entender. A mesma coisa, a pessoa às vezes consegue um resultado, né, relacionado a emagrecimento, emagrece muito, muito rápido e muitas vezes depois engorda o dobro, o triplo. Por que que acontece? Porque também não tem essa mentalidade que foi trabalhada. Lembra a história, pegando a analogia do deserto, que a gente precisa do deserto? Só que a gente não, o deserto ele não é o nosso destino. Isso é muito importante a gente entender. Ele é travessia, ele é um estado de travessia e não um estado permanente. Então, assim, quanto tempo, né? Dependendo da meta, vai ter que ficar ali rodando, rodando em círculos e perdendo as forças. Eu vejo isso, às vezes é uma coisa que dá uma agonia. Eu vejo a pessoa, ela tem um potencial incrível, mas tem coisas que precisa olhar e por medo de olhar, aí de novo entra a questão do temperamento, né? Por medo de olhar para aquela área, porque é desconfortável, porque vai ter a privação, porque sempre vai ter, né? O exemplo do emagrecimento. A pessoa, ela vai, no início, ter que fazer uma reeducação, então vai ter que tirar coisas que são gostosas, que ela está acostumada. Às vezes a gente tem um paladar muito infantil, né? E como eu falo novamente, eu falo por mim, tá? Eu tô me colocando neste lugar. E eu sei o quanto que é difícil. Às vezes a gente vai e volta nesse caminho, né? Já tá próximo e volta. Mas tem um esforço, tem um movimento necessário para ser feito, para nós nos transformarmos. Lembra que a promessa não é para quem nós somos, mas para quem nós vamos nos tornar. Então, tem um movimento, tem um esforço que, na maioria das vezes, é super difícil de trabalhar. Então, o que a gente tem que olhar? Não o desconforto, mas a gente tem que olhar, sempre ter muito claro o foco, muito claro o alvo. Então, assim, dentro dessa compreensão da importância do poder do foco, tem que ter muito claro qual o porquê que você escolheu olhar para isso. Então, é área financeira, por que eu escolhi olhar para a minha área financeira? Por que é importante para mim eu ter essa área controlada, dominada, sabe? De não ser aquela coisa de ficar só ao Deus dará, só vivendo de milagres. Por mais que a gente viva e busque, né, ter uma vida de milagres na presença de Deus, buscando, estando enxertado lá na videira, mas a gente tem que fazer a nossa parte, é trabalhar essa resiliência, conseguir olhar para isso. Essa é uma postura muito de criança, de ter medo de olhar para o financeiro, de ter medo de cuidar dessa área. Então é uma coisa que a gente tem que ver, se a gente está tendo uma resistência. E novamente, eu estou trazendo esse exemplo do financeiro porque na enquete que eu fiz foi uma das que mais apareceu e eu sei também nos atendimentos que é uma das coisas que realmente mais pega, né? Mais desestrutura a pessoa, mais faz ela andar muitas vezes ali naquele deserto, dando voltas e voltas e voltas por causa da dificuldade de olhar. A gente não tem uma educação financeira na nossa escola, quando deveria ter, desde pequenos a gente devia ter
aprender na escola, assim como autoestima, eu sempre falo isso. Autoestima, a gente devia ter aula sobre isso, sobre autoimagem. Lembrando que a autoimagem não é imagem refletida, tá? Semana que vem eu vou fazer uma live, se Deus quiser, lá no YouTube, e eu vou explicar melhor essa relação. E é muito importante a gente ter essa clareza de qual que é hoje o nosso deserto, qual que é a nossa condição de deserto, o que a gente está há muito tempo andando e andando em círculo e não avança e tem dificuldade de avançar, qual que é a nossa promessa. Então, qual que é a promessa que você tem? Eu sei aqui que tem muitas pessoas que, assim, têm sonhos maravilhosos, assim, sonhos de prosperidade, sonhos de capacidade mesmo. Só que ao mesmo tempo, como aquela pessoa que colocou na caixinha, né? Ao mesmo tempo que tem aquela sensação de que isso é para mim, em alguns momentos isso é muito claro, essa promessa, em outros momentos a pessoa se questiona, não, eu acho que isso não é para mim, eu acho que eu não vou nem criar essa expectativa porque eu sei que eu posso vir a me frustrar. O caderninho, ele é bom. Sabe o que eu acho, Mariane? Uma coisa assim, eu fiz um MBA em finanças empresariais, né? E assim, eu oscilo em alguns momentos, eu acho muito legal. O orçamento sempre, tá, gente? O orçamento a gente sempre tem que ter. Só que em alguns momentos, sim, é interessante a pessoa ter esse caderninho para anotar coisas básicas. Para quê? Para a pessoa ficar sovina, ficar miserável, contando cafezinho? Não, eu não sou desse tipo, tá? Muito pelo contrário. Eu acho que a gente tem que focar na prosperidade e trabalhar para ter mais para poder suprir. Mas tem muitos momentos, sim, que a gente tem que ter um caderninho, por um momento, pode ser o celular mesmo, e fazer as anotações para ver aonde que está escoando. E isso vale para tudo. A alimentação, a pessoa quer emagrecer, ela precisa emagrecer. O que ela precisa fazer? Ela tem que estar consciente, sim, do que ela está ingerindo. Então, durante a semana, quais são as coisas que o tempo todo ela está beliscando? Às vezes as pessoas, né, ela diz, nossa, eu não como quase nada, mas passo o dia inteiro beliscando. E a gente não se dá conta disso? Vou beber uma aguinha. Isso acontece com vocês também? Esses ralos que às vezes a gente não se dá conta e que tem no final da equação, assim, eles dão um rombo gigante, ou no nosso orçamento, ou em relação aos nossos objetivos, aquilo que a gente quer. Então, assim, direto, né? E assim, quem gosta de chocolate, então, e doce é pior ainda, que aí tem que fazer todo um trabalho. Quando a gente está fazendo nessa parte de reeducação alimentar, que a gente faz aquela parte de quem gosta, por exemplo, de low carb, então faz todo um trabalho, né, de reeducação do paladar, de gostar mais do amargo, de evitar o doce. Então, o que acontece? Quando a gente está muito... A gente consegue fazer isso, a gente não sente tanta falta, a gente não tem tanta necessidade. Só que quando o nosso paladar tá viciado, nossa, parece que a gente sonha, né? Aí vai abrir o Instagram e só aparece aquelas receitas de bolo, de doce. Quem nunca aqui, né? Quem não tem uma pastinha salva de receitas? Que é maravilhoso, só que não dá pra gente todo dia consumir isso, né? Não dá pra toda hora estar comendo isso, porque senão a gente adoece, a gente não atinge o nosso objetivo. E sempre é importante a gente ter isso. Por isso que eu digo que a gente tem que estar focado. O foco, ele é muito importante. Quando a gente escolhe uma única coisa, lembra do livro A Única Coisa? Quando você define a coisa mais importante, a área mais importante que você quer focar, o que ela vai te ajudar? A criar uma rotina de hábitos, novos hábitos. E isso vai te ajudar a se aproximar do seu objetivo. E não é um hábito, isso é muito importante, como eu falei, vale para tudo. Quando a pessoa, por exemplo, ela faz uma reeducação alimentar, então ela começa a tirar alguns hábitos que não contribuiriam para o objetivo dela. Eu vou dar um exemplo, tá? Dentro da parte de alimentação. Então, a pessoa toma um café adoçado, ou a pessoa toma refrigerante. Tanto um quanto o outro, vocês vão de convir comigo que ele não aproxima, né? Essas duas coisas, elas não aproximam de um objetivo de emagrecimento. Tô citando de exemplo, tá?
Então, quando a gente corta isso e a gente incorpora isso na nossa rotina, o que que acontece? São duas coisas que no início elas trazem um certo desconforto. Porque eu, por exemplo, quando eu deixei de tomar café adoçado, antes eu adoçava muito e era muito açúcar que eu usava. Quando eu deixei de fazer isso, demorou um tempo. Não foi uma coisa de gente que fala, é facinho, no máximo 21 dias você já deixou. Eu demorei mais tempo, porque como eu tinha um paladar muito viciado no açúcar, eu demorei mais tempo, não foi 21 dias para mim. E eu começava e parava, por isso que é importante a gente nunca desistir. E como eu falei, isso é um exemplo que vale para tudo, tudo. A única pessoa que pode impedir a gente, nos impedir de alcançar o nosso objetivo, a nossa terra prometida, a nossa promessa, somos nós mesmos. Quando nós desistimos de sermos transformados nesse período. Lembra a travessia de onde nós estamos? Deserto, em qual área que seja da vida, então em algo que a gente precisa transformar, e aquele estado ideal de promessa, a gente precisa de uma travessia. Então, se a gente para no meio do caminho, somos nós que desistimos de alcançar esse estado de promessa, esse estágio de realização. Então, assim, o que acontece? Hoje, para mim, por exemplo, essas duas coisas que eu falei são coisas que eu já não... Já é fácil para mim. Tipo, eu nem consigo hoje tomar café com açúcar. Olha como é interessante isso, né? Mas por que demora tempo? Todo hábito demora tempo. Porque precisam ser construídos novos caminhos neurais na nossa mente. Então, assim, durante muito tempo, né, são aqueles caminhos, o nosso cérebro ele preserva energia, então ele sempre vai procurar fazer a mesma coisa. Por isso que é muito importante a gente, dentro desse conceito de super foco, de ficar bem focado, de escolher algo para alcançar realmente o seu objetivo, é muito importante a gente criar novos hábitos. Não adianta a gente querer um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. A gente não vai conseguir. É perda de tempo. Aí vem a frustração, vem o desânimo. Você sabe que você consegue se você se determinar, se você fizer a travessia, se você se permitir se transformar para chegar nesse estágio, só que no meio do deserto você paralisa, ou no meio do deserto você fica andando em círculos e não avança. Então, assim, é aquela dualidade, aquele cansaço, isso gera muita frustração. Por isso que é muito importante. Eu não tomo café mais com açúcar, Thiago. Graças a Deus, graças a Deus. Isso daí já não me pertence mais. Eu adoro café, tomo muito café, mas hoje eu gosto muito do amargo do café. É uma coisa assim que eu não realmente consumo. E outra coisa é refrigerante. Do refrigerante, principalmente da Coca-Cola, já tem uns 3 anos que eu não consumo Coca-Cola. E não tem essa de Coca-Cola diet, sem açúcar. Mas para mim, o que significa? Ah, é que eu não gosto? Não, eu acho assim muito gostoso o sabor. Só que eu sei que me faz mal. É uma âncora para mim hoje, no sentido de que me afasta do meu objetivo. Então, quando eu vejo me dá vontade, eu não vou dizer que não dá vontade. Diferente do café, tá? O café eu não tenho vontade nenhuma de colocar açúcar. Mas a Coca-Cola é algo que eu fico tipo, nossa, a Coca-Cola é bom, porque eu sou da geração Coca-Cola. Mas, diferente da minha filha que não suporta Coca-Cola, nunca gostou. Mas, pra mim, o fato de eu resistir à tentação, e assim, é de boa resistir hoje, antes não era, tá? Há uns 3 anos atrás eu tomava quase todo dia Coca-Cola. Hoje, para mim, é de boa não tomar Coca-Cola. Por quê? Porque já incorporou. É algo que já não faz parte de mim e eu sei que me afasta do meu objetivo. Então, assim, são 2 hábitos que eu citei de exemplo, né? Mas tem diversos hábitos que a gente deve... Imagina, todo ano, se a gente consegue incorporar 5 novos hábitos. Isso daí num período de 10 anos... Olha só a quantidade de hábitos novos e saudáveis. A gente ganha qualidade de vida, a gente consegue afinar o nosso machado para cortar aquelas árvores do meio do caminho que estão atrapalhando a gente chegar no nosso objetivo. Então, dentro dessa compreensão, é muito importante a gente entender aonde a gente quer chegar e, assim, pensar, olhar para trás. Por isso que eu acho importante mensurar, sim, ter anotado, sim. Conseguir chegar. Como assim, Thiago? Até 14 no máximo? Até as 14 máximo. Não entendi. É muito importante a gente ter em mente
primeiro, qual o objetivo que a gente quer, o hiperfoco. Ó, que legal, Gil. Jejum de Daniel, gostei. Pão eu também já não consumo. Raramente, mas assim, pão sem glúten. Tem algumas coisas que assim, por exemplo, eu não sou intolerante a glúten e nem a lactose, tá? Então, como eu não sou intolerante, mas me dá uma certa, vamos dizer assim, dependendo da quantidade, eu posso ter algumas reações alérgicas, eu procuro evitar. Ah, tá. Jejum intermitente? Só para eu entender, eu tô tentando entender, a gente conversar aqui. É isso, Thiago? Tá te falando de ficar de jejum até as 14? A estratégia do jejum eu acho fantástico. Do jejum intermitente. Gil, depois eu quero saber desse do Daniel aí. Jejum eu acho fantástico, mas assim, também tem épocas, né? Tem épocas que a gente tá mais susceptível ou não ao jejum. E quanto mais ansiosa nós estamos, mais difícil é em relação ao jejum. Deixa eu ver aqui o que mais que eu anotei para vocês. Para finalizar, já estamos finalizando. Não sei nem quanto tempo tem aqui. No YouTube eu consigo ver, né? Consigo ver. Aqui eu não consigo ver, não aparece a hora. Eu não sei quanto tempo a gente está de live, mas também saiu fora completamente do meu planejamento, que era para lá. Que semana passada funcionou super bem. Essa semana eu consegui desprogramar alguma coisa. Eu fui programar o link e deu problema, mas enfim, semana que vem acho que eu vou deixar para entrar na hora para ver se funciona. Mas o que eu quero deixar aqui que é importante a gente entender? Quem não assistiu esse meu vídeo, eu vou fazer alguns vídeos que eu tenho lá no canal que eu falo sobre meta. O que você pode fazer em termos práticos? O que você pode fazer em termos práticos em relação ao seu objetivo? Se a gente for pensar até o final do ano, a gente tem 5 meses, né? Pensa quem fez a sua listinha no final do ano ou no início desse ano. Faça uma avaliação em relação ao semestre anterior. Então pense em relação ao seu semestre anterior. Apareceu aqui a hora. Em relação ao semestre anterior, quais foram os objetivos? O que eu quis e que eu alcancei? O que eu planejei e que não deu certo? Então, assim, é muito importante a gente ter claro, sabe, isso. Dentro disso que eu planejei e que eu não alcancei, por que eu não alcancei aquilo? Por que não deu certo? Quais foram, o que me tirou? O que me tirou do foco? O que me enfraqueceu no meio do caminho? Então, pegando aquele exemplo em relação a finanças, né? Ok, não fiquei rico no primeiro semestre. Ainda dá tempo de ficar no segundo? O que é a primeira coisa que a pessoa tem que olhar? Ela tem que olhar como é que está o orçamento dela, como é que tá essas saídas, essas entradas. Não é, eu não consegui ficar rico, mas estou todo endividado. Não, eu vou organizar isso primeiro. Então, eu vou procurar primeiro eliminar todas as dívidas. Primeiro foco não é ficar rico nesse primeiro momento. Às vezes eu vejo que a pessoa ela se perde no meio do caminho em relação às metas e ela se desestimula, se desanima, porque o foco dela está muito além. É focar no agora, no primeiro objetivo principal e qual o próximo passo. Qual o próximo passo? E é todo dia pensar qual o passo. Então, pegando o exemplo do financeiro, né? Como eu falei, pode ser qualquer exemplo, mas do financeiro. Eu quero pagar todas as minhas dívidas, por exemplo, tá? Qual que é o próximo passo? Até o final do ano, para eu chegar lá no final do ano, bem, sem ter aquela ansiedade, aquela preocupação de não ter, de gastar mais, porque geralmente quando lembra da desordem do guarda-roupa, do quarto, da casa, geralmente é que não está sendo olhado. Então, quando não está sendo olhado, a pessoa ela esquece de pagar a conta, ela compra mais do que precisa. Então, é muito comum, eu vejo isso muito, da pessoa às vezes ter 2, 3 peças iguais e nem sabia que tinha. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu nem sabia, comprei e estava perdida lá no meu guarda-roupa. Por quê? Porque estava desorganizado. Então, o primeiro passo é organizar. Então, pensa nesse exemplo, né? Se no final do ano chegar positivo e bem, com uma meta específica, pensa... Caiu.
Então pensa, qual que é o primeiro passo? Talvez o primeiro passo para você seja arrumar o guarda-roupa. E olha que arrumar o guarda-roupa não é uma coisa tão simples, né? Quem é melancólico geralmente tem um guarda-roupa impecável, paleta de cores, toda em degradê, tudo organizado. Mas para quem tem um pezinho no sanguíneo, não é assim, é uma luta organizar. Exatamente. Como é difícil, né? E às vezes não é só organizar, manter organizado. E lembra, sempre fazendo analogia, tá? Isso daí, como eu falei, financeiro, mas pode ser em relação ao bem-estar, cuidado com a saúde. Também tem essa relação com o nosso externo. Então, às vezes, o próximo passo é você organizar a sua casa, é você organizar o seu guarda-roupa, é você organizar o seu orçamento. É você separar independente do quanto você ganha. Eu me lembro que naquele curso que eu falei do Segredos da Mente Milionária, que eu participei, ele dava o exemplo de R$100. Apesar de ser um americano, ele fez, acho que foi com $100 que ele citou o exemplo. Ah, a pessoa não tem dinheiro. Pegou $100. Ela vai separar 50, que não seria dólar, no nosso contexto seria R$100, vamos dizer assim. 50 para necessidades básicas e faz toda aquela divisão. Agora eu não tô lembrando, tá? Mas se vocês quiserem, depois eu falo ali nos stories do Instagram, já que a gente tá aqui no Instagram. Então eu coloco lá essa divisão. Porque qual que é o importante? Ah, a pessoa ela vai ficar rica guardando R$50, guardando 30. A partir da mentalidade, se ela trabalhar essa mentalidade, sim. Porque ela vai conseguir controlar. É como se fosse, eles falavam, é um imã. Aquilo ali, aquela quantia de colocar no envelopezinho que seja, é como se fosse um imã. Porque na realidade você está trabalhando a sua mentalidade de organização, de olhar para isso. Quando eu olho para o dinheiro olha para mim. Frase sistêmica, pegando novamente o gancho das constelações, né? Tudo aquilo que a gente evita olhar, a gente tem dificuldade de administrar, de trabalhar. Tudo que nós olhamos, que nós alimentamos, que nós colocamos foco, se expande, se organiza. Então é importante a gente não ter medo de olhar. Quando a gente fala de foco, de super foco, hiper foco, é muito importante a gente, sabe, buscar essa coragem de fazer a travessia, de trabalhar os elementos que a gente precisa desenvolver em nós, os hábitos que a gente precisa trabalhar, fortalecer, criar novos hábitos para chegar naquele objetivo. Entendendo que não é fácil e ok, faz parte do deserto, né? Faz parte da travessia. O deserto ele não é agradável, ele não é cheio de oásis, não, ele é difícil realmente. Nesses momentos a gente tem que entender que a gente está de passagem, porque quanto mais a gente luta, mais resistência a gente tem ali. Ou a gente morre nesse deserto, ou então a gente não chega na nossa promessa, na nossa terra prometida. E só, exatamente, Thiago. E assim, e só para fechar, gente, com chave, assim, douradinha. Dentro dessa analogia, saída do Egito, deserto, terra prometida, quando o povo chegou na terra prometida, não estava lá tudo bonitinho, não, esperando, tinha um monte de gigantes. Eles ainda tinham que tirar os gigantes, lutar com os gigantes. E muitos amarelaram nesse processo. Às vezes nós temos dentro de nós, às vezes já fez todo o processo, passou o maior perrengue para chegar ali na Terra Prometida. Mas não quer tirar os gigantes, não quer abrir mão de alguns processos internos que precisam ser olhados e trabalhados. Então, às vezes, nós temos dentro de nós esses gigantes que a gente precisa derrotar e vencer para conseguir realmente tomar posse. Então, olha só quantas coisas, né? Eu acho assim maravilhoso quando a gente consegue olhar com essa ótica, quando a gente consegue ver desse jeito, vamos dizer assim, como a vida, né? Essa jornada, essa aventura, e que se nós estamos com Deus, a gente tem tudo e o principal. Uma coisa assim que eu falei na live passada, na live da semana passada, que antes, até é uma visão muito do coaching, e eu tenho diversas formações em coaching, né? Então eu tinha muito isso do meu propósito, porque no coaching a gente trabalha muito com o nosso propósito. Quando a gente entende que a gente tem que buscar um propósito maior, aí muda tudo, sabe? Vira a chave realmente de uma maneira. Então,
aquela dificuldade, aquela luta, aquele sofrimento, ele se torna mais tranquilo, porque ele tem um propósito, ele tem um significado especial. Então, aqueles momentos que realmente a gente não consegue, Deus, ele pega e nos leva, ele nos coloca. E assim, tudo ele permite. Todas as coisas realmente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito, né? Que buscam isso. Quando a gente entende que tudo que acontece tem um propósito, tem um porquê, e quando a gente se submete a esse propósito e faz a nossa parte, né? Não é cruzar os braços e ok, pode vir em mim que eu tô pronta para receber aquelas brincadeiras, né? Ah, Senhor, a tua serva está pronta. Tua serva está pronta, né? Eis-me aqui. Só que tem um processo, tem uma jornada, tem uma travessia. E sim, a gente tem que ter essa posição, essa atitude de estarmos prontos para fazer, mas sabendo que não é fácil. E que é isso que torna interessante o processo. É a gente entender que a gente está debaixo de um propósito muito maior. E que a gente tem todas as coisas, tudo aquilo que a gente precisa, a gente já tem ao nosso dispor, basta a gente trabalhar isso. Então, temos os frutos, vamos frutificar. Temos domínio próprio, independente do temperamento, temos domínio próprio. Uma coisa que é muito importante trabalhar isso, gente, na nossa mentalidade, é entender que a gente já tem isso. Não é algo externo, sabe? Independente de temperamento, independente de qualquer coisa, tudo que Deus faz é perfeito. Então a gente tem que trabalhar isso em nós. Às vezes a gente não vê manifestado porque a gente não trabalha, a gente não está pagando o preço para fazer com que realmente isso se manifeste nas nossas vidas. Mas o principal a gente já tem. É só a gente frutificar. Eu vou tentar deixar salvo, tá, Mariane? Vou tentar colocar lá no YouTube. Não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar. E aqui também eu vou deixar salvo. Não era para ter sido aqui a live. Mas, enfim, deu certo, né? Deu certo, gente. Semana que vem vamos falar sobre autoimagem e autoestima. Vai ser também bem interessante, tá? Com essa mentalidade que a gente tem que trabalhar espiritual desse propósito. Nossa, a autoestima ela é muito importante. Só que a autoestima também, eu vou fazer spoiler já de semana que vem. A autoestima, antes eu trabalhava de uma maneira completamente diferente, eu tinha uma visão completamente diferente e a partir do propósito, muda tudo e realmente a gente para de buscar esses espelhos, esses reflexos, essas validações, sabe? A gente para de depender disso quando a gente entende e quando a gente busca a verdadeira validação e a única que a gente precisa. Tá vendo? Já spoiler. Isso, Gil, isso mesmo. Já coloca na agenda. Quinta-feira que vem, às 8h30. Vou tentar fazer lá, se tudo der certo. Qualquer coisa a gente volta pra cá, tá bom, gente? Adorei a companhia de vocês aqui comigo, né? Foi uma live surpresa no Instagram, porque a intenção era para ser no YouTube. Vocês sabem que eu amo aquela plataforma, eu acho ela melhor. Mas enfim, estamos aqui, nada em vão, tudo tem um propósito. Um beijo. Uma ótima noite, ótimo final de semana já, né? Sexta-feira a gente já tá entrando. E o principal, a gente tem que entender que tudo o que a gente precisa para alcançar o nosso objetivo, a nossa terra prometida, a nossa promessa, a gente já tem. Tá difícil? Tá no deserto, é travessia, não é destino final. A gente não ganhou uma passagem para ficar no deserto, né? Não tô falando aqui de Dubai. Não ganhamos uma passagem para o deserto. Nós estamos de passagem no deserto. Tem algo muito melhor nos esperando mais lá na frente e a gente tem que perseverar para chegar lá, tá bom? Beijo. Adorei a companhia de vocês. Qualquer dúvida, já sabem, na caixinha. Beijo. Tchau, gente. Vou tentar salvar, tá? A live. Vou tentar salvar.